Olá, no Repórter Eco de hoje, uma estilista promove a valorização do trabalho artesanal feito por mulheres que tecem e tingem os fios de algodão com produtos naturais. Saiba também como transformar a alimentação à base de vegetais em remédio contra doenças. E ainda um novo serviço vai ajudar a prever a queda de raios e a salvar vidas. O sistema poderá detectar em uma área de 10 quilômetros a provável ocorrência de uma descarga elétrica 24 horas antes dela acontecer. O médico e pesquisador Alberto Peribanes dá a receita de um prato rico em nutrientes que envolve a agricultura orgânica, culinária e saúde. E a designer Mayumi Ito revela pequenas obras de arte criadas por tecelãs e costureiras de Muzambinho, em Minas Gerais. O Brasil é o país campeão mundial em queda de raios. Um novo serviço vai ajudar a população a prever quando e onde vai ocorrer uma descarga elétrica. O projeto é do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, interior de São Paulo, o engenheiro elétrico Osmar Pinto Júnior explica com facilidade como os raios se formam na atmosfera. Tudo começa com vapor d'água na atmosfera e esse vapor d'água, quando jogado para cima, encontra temperaturas mais baixas. Ele se transforma em gotículas de água e, continuando a subir, se transforma em partículas de gelo, lá em 5, 6 quilômetros de altura na atmosfera. Essas partículas de gelo, então, formam uma grande nuvem conhecida como cumulonimbus. Dentro dessa nuvem, nós temos toneladas de partículas de gelo e essas partículas, batendo umas nas outras por atrito, ficam carregadas eletricamente. São essas cargas que vão se acumulando dentro da nuvem e que num instante dão origem a uma faísca e então começa um raio. Doutor em Ciências Ambientais e Astronômicas, Osmar Pinto Júnior conta que o Brasil, com proporções continentais, localizado na região tropical do planeta, é o país mais atingido por raios. São cerca de 50 milhões de descargas elétricas ao ano. Isto levou o Grupo de Eletricidade Atmosférica, liderado pelo pesquisador, a dedicar 5 anos de trabalho para adaptar, desenvolver um modelo meteorológico que inclui a ocorrência de raios. A ideia é a gente ter um serviço de previsão de raios tão simples, né, quanto a previsão de tempo que existe. Ou seja, o cidadão poder enxergar num mapa as regiões onde provavelmente irão ocorrer raios no dia seguinte. Fácil visualização. Ou seja, nós não vamos dizer aonde o raio cai exatamente, porque isso a ciência não consegue dizer. Mas nós vamos dizer uma região que tem uma dimensão de 10 quilômetros que pode ocorrer raios. O serviço deverá estar disponível no início de 2016 no site www.inpe.br/elate. Com este serviço, vai ser possível fazer a previsão da incidência de raios em uma região com 24 horas de antecedência e uma margem de acerto de 85%. A ideia, além de prevenir prejuízos, é principalmente evitar a morte de pessoas. No Brasil, uma média de 110 pessoas morrem ao ano vítimas de descarga elétrica e cerca de 500 ficam feridas. Com as informações antecipadas, vai ser possível também prevenir impactos à economia. Prejuízos à indústria com a queima de equipamentos, prejuízo ao setor elétrico com problemas na rede que causam muitas vezes essas interrupções, os apagões, prejuízos até mesmo para o cidadão, né, que tem os seus equipamentos, seus eletrodomésticos queimados durante uma tempestade. Existe uma contabilidade desse prejuízo ao meio ambiente ou não? Não existe, infelizmente não existe. Alguns estudos mostram que os raios vão, vamos dizer, diminuindo a floresta, né? Vão causando incêndios nas bordas da floresta e a floresta amazônica vai diminuindo, né? E é uma preocupação para o futuro, mas não existe quantificação em termos de prejuízos hoje.
Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O aquecimento global deve intensificar os eventos climáticos extremos na Amazônia. 35 simulações feitas por computador mostram que o aumento da temperatura vai causar mais secas no leste e mais inundações no oeste da maior floresta tropical do mundo. O estudo é do Centro de Pesquisas de Massachusetts, Estados Unidos, em parceria com o IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Cientistas alertam que o verão brasileiro, em 2016, deve ser um dos mais quentes dos últimos tempos. As temperaturas ficarão até 4 graus Celsius acima da média da estação, atingindo os 40 graus Celsius por vários dias seguidos e em locais já muito quentes, como os estados do Piauí, Tocantins e Rio de Janeiro. Isso devido ao aquecimento global associado ao Super El Niño, fenômeno que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Os elefantes podem ajudar a criar novos medicamentos contra o câncer. Artigo publicado na revista da Associação Médica Norte-Americana revela que eles parecem ter uma resistência natural contra a doença. Descobriram que existe um gene, o P53, que mantém a saúde do animal. A proteína codificada por esse gene monitora o DNA das células e pode reparar qualquer defeito ou até mesmo bloquear a célula que sofreu uma mutação e pode virar tumor. Os humanos possuem apenas um par de gene 53, enquanto os elefantes têm 20. No futuro, os pesquisadores pretendem imitar em laboratório a estratégia do maior mamífero terrestre para produzir um novo remédio de combate ao câncer. E aguarde só um instante. A valorização do delicado trabalho artesanal feito por mulheres de Muzambinho, em Minas Gerais. Elas tecem e tingem os fios com plantas. E a seguir, o médico Alberto Peribanes diz que o melhor remédio para manter a saúde é aumentar o consumo de vegetais frescos, orgânicos e de cores variadas. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A alimentação natural ajuda a prevenir e mesmo a curar certas doenças crônicas. O pesquisador e médico Alberto Peribanes é famoso por afirmar que o consumo de vegetais frescos, orgânicos e diversos é o melhor remédio para manter a saúde. Facas afiadas para preparar um sushi diferente, vegetariano. O Sushi Man é médico e pesquisador. Alberto Peribanes Gonzalez é cirurgião e fez doutorado na Alemanha, onde se especializou na circulação do sangue dentro das células. Foi professor de fisiologia, a ciência que estuda o funcionamento do organismo, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e na Fundação Oswaldo Cruz. O autor do livro Lugar de Médico é na Cozinha se divide entre o jaleco e o avental culinário. As novidades tecnológicas podem ser usadas numa nova cozinha, mas os ingredientes são os mais arquetipais e ancestrais possíveis. Ou seja, a gente obtém ingredientes da floresta, a gente obtém ingredientes de punks, que são plantas alimentares não convencionais. Que crescem espontaneamente? Sim, a gente usa a folha da abóbora, a folha do chuchu, a gente usa... Claro que a gente não usa isso para refogado, porque entala na garganta, mas a gente usa no suco verde, por exemplo. Para fazer o sushi, ele corta bem fininhos cenoura, morango, gengibre, abacate e alface. Eles são enrolados com broto de alfafa na alga nori, a mesma usada para fazer os sushis convencionais. Depois é cortar e servir molhando no shoyu, o molho de soja. Nós pregamos uma diversidade culinária, que seu prato seja colorido, que ele não mude, ele todos os dias mude.
Ou seja, se você tem um prato diverso, você vai ter que ter uma natureza diversa, uma agricultura diversa, gerando alimentos para aquele prato diverso. O médico criou em 2011 o que ele chama de modelo biogênico, que significa criador ou gerador da vida. Ele envolve agricultura, culinária e saúde. A ideia é educar a população para consumir alimentos que previnem e tratam doenças. O modelo biogênico, ele interfere em um ambiente mais dominado pela química, mais dominado pelo consumo, pelo alimento industrializado, pelos agrotóxicos. O médico criou uma equipe para promover intervenções em saúde por meio da culinária. São ensinados princípios e receitas da alimentação saudável, inclusive para a população de baixa renda. E há acompanhamento de resultados. Nosso maior parceiro no modelo biogênico é o agricultor, porque o pequeno produtor, ele é o nosso farmacêutico. Então ele gera o nosso produto farmacêutico, que é uma farmácia de antioxidantes, de vitaminas, de enzimas, de fitoquímicos. Ou seja, é uma série de substâncias que, quando tem acesso à célula do nosso corpo, à nossa membrana celular, elas conseguem nos limpar. A ciência está do lado de todos aqueles que estão começando a prescrever a chamada nutrição baseada em plantas. Então, os trabalhos científicos mais atuais estão mostrando a reversão de doenças crônicas, como diabetes, como artrose, como depressão. Alberto Peribanes Gonzalez afirma que estamos vivendo verdadeiras epidemias dessas e outras doenças, como hipertensão, obesidade e câncer. Ele segue o que diz a cartilha do Ministério da Saúde. O médico não pode se limitar à prescrição de remédios, tem que indicar os melhores alimentos para os pacientes. Que uma pessoa ainda coma sua carne, sua linguiça, tome algum leite, a gente não fica atrás, não fica no pé da pessoa. A gente quer que ela aumente a quantidade de vegetais frescos, orgânicos, saudáveis na dieta. Ele ressalta que é preciso aumentar o consumo de folhas verdes, que têm clorofila e magnésio. Elas geram um corpo alcalino, o que é fundamental para evitar doenças. Comidas rápidas, como hambúrgueres, refrigerantes e batata frita, tornam o corpo ácido e vulnerável. E o que mais entra nessas receitas? Amor e humor. O amor é uma energia transformadora. Então a maior ousadia do nosso trabalho é que ele tem inserido dentro da prática médica, dentro da prática de atenção básica de saúde, esse trabalho de culinária, que é um trabalho de cozinha, que é um trabalho ao redor da mesa, que é um trabalho amoroso. E o que é o humor? Até é uma contração da palavra amor, né? O humor é uma forma de amar, porque você não se leva tão a sério, você trabalha usando essas metáforas bem-humoradas, faz as pessoas rirem, porque o humor ele nos dá uma abertura, dá uma mudança de estado de consciência. É uma boa iniciativa a lei federal que entrou em vigor regulamentando a profissão e os direitos dos artesãos. Como tem sido mostrado inclusive aqui no Repórter Eco, os artesãos são muito úteis socialmente. Executam tarefas que só eles cumprem. Utilizam materiais que, não fossem eles, se transformariam em lixo, desperdício, fontes de poluição. E com eles ainda criam obras de arte. Mas eles, artesãos, não tinham nenhuma proteção de seus direitos. Daqui por diante, poderão formar cooperativas, associações ou trabalhar apenas individualmente. Verão seus direitos assegurados. Outra boa iniciativa foi a entrada em vigor da Lei dos Direitos dos Empregados Domésticos. Também eles, principalmente elas, não tinham proteção como a de seguros para acidentes no trabalho, seguro-desemprego, salário-família, adicional por trabalho noturno, entre outros itens. Poucas profissões são tão úteis como as do trabalho doméstico.
Tem um valor inestimável a organização dos lares, o preparo das refeições, a limpeza, a economia de materiais e muito mais. Em parte das casas, também depende deles o cuidado com as crianças, e tudo com salários quase sempre baixos. Nossas vidas seriam muito menos organizadas e bonitas se não contássemos com o trabalho dos empregados domésticos. Agora, eles também terão direitos assegurados. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. À luz das estrelas, na montanha mais alta de Tenerife, ilha do arquipélago das Canárias, no Oceano Atlântico. O El Teide é o pico de um vulcão com 48 quilômetros de diâmetro. Ele tem 3.718 metros de altitude e dá nome ao mais antigo e mais visitado Parque Nacional da Espanha. Os astrônomos consideram que este é um dos melhores lugares do mundo para observar, fotografar e filmar o céu noturno. Não existe poluição luminosa como acontece nas grandes cidades. Estas belas cenas foram feitas em time-lapse, ou seja, em imagens aceleradas. O filme mostra as contínuas mudanças na paisagem natural, desde o amanhecer até o pôr do sol, quando o céu fica estrelado. Um espetáculo só visto no céu sem nuvens do Atacama, o deserto mais seco da Terra em território chileno. El Teide, um mirante natural da Terra. E você vai ver a seguir. A estilista Mayumi Ito promove o trabalho artesanal feito por mulheres do interior de Minas Gerais. Elas tecem e tingem fios de algodão com flores, cascas e pedaços de frutas. O Repórter Eco volta logo mais. Divulgar e valorizar o trabalho artesanal das mulheres que tecem e tingem fios com produtos naturais. É a proposta do Amaria, um sonho da estilista Mayumi Ito, que virou realidade em Muzambinho, Minas Gerais. Tons e formas delicadas predominam nas roupas que voam ao vento. Toda a fabricação delas é manual. A preparação dos fios, tingimento, tecelagem, corte, bordados, adornos em crochê ou tecidos. Nascem das habilidades das artesãs de Muzambinho, município nas montanhas no sudoeste de Minas Gerais, perto de Poços de Caldas, que soma 21 mil habitantes entre as zonas urbana e rural. A estilista Mayumi Ito, arquiteta de formação, coordena o trabalho de produção das peças. São desde mulheres que são donas de casa, muitas mulheres que fazem, eles chamam de panha de café, né? São as apanhadoras de café. Na colheita de café, muitas vezes oscila muito. Então, nesse período sem trabalho, elas começam a procurar serviço extra. E nesse serviço extra, então, você sabe bordar, você sabe crochetar, você sabe, né? Sabe fazer renda. Então, nisso a gente foi trazendo, né, essas mulheres. Nascida no Espírito Santo, criada em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, Mayumi conta que o projeto começou em 2003, mas o sonho de realizá-lo nasceu antes. Eu conheci o projeto da Comunidade Solidária e viajei pelo Brasil, pelo Nordeste, o semiárido, e aí eu encontrei artesãos mais talentosos assim que eu havia até então, né, conhecido. E eu morando em Tóquio, eu falei, bom, quando eu voltasse para o Brasil, eu gostaria de trabalhar com essas pessoas. Algumas mulheres nem imaginavam que outras habilidades serviriam para transformá-las em artesãs. A tingideira, por exemplo, a Santa, ela era doceira. Então ela mora na zona rural e ela fazia no tacho, no fogão a lenha, canudinho de doce de leite.
E um dia ela me vendendo o canudinho de doce de leite, eu perguntei: Santa, você não gostaria de experimentar tingir fios de algodão no seu tacho? Ela falou: vou experimentar. O que vocês usam para tingir? Da onde vêm as cores aí? O que ela encontra no entorno dela. Então, por exemplo, o marido tem um café. Então, todo o resto de café ela aproveita. Aí tem a bananeira, tem o cajueiro, tem o romanzeira, tem pétalas de rosas, tem casca de cebola. Alguns objetivos do projeto, pensados para o futuro, já são realidade. Tem artesã que criou a própria marca e oferece trabalho a outras mulheres que atuam como assistentes. A valorização do trabalho manual, da tradição que vem sendo passada de geração para geração, faz parte dos sonhos da equipe. Eu acho que a valorização de cada artesão, do artesão perceber que ele tem um tesouro na mão, né? Que ele é capaz, que ele é talentoso, que ele é um artista, porque ele não se acha artista, né? O artesão ele se acha menos. Então, no trabalho do nosso projeto, eu incentivo-as dizendo sempre: olha, você é muito habilidosa, você é muito talentosa. E quando elas percebem isso, aí vai desabrochando, né? Então, uma coisa muito emocionante, né? Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site, anote os endereços na internet: tvcultura.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com uma frase do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Ele viajou pelo mundo para registrar no livro Gênesis as belas imagens da Terra. Veja o que ele diz: voltar-se para o planeta é a única maneira de viver melhor. O mundo moderno nos esgota. Somente na natureza encontramos um pouco de liberdade. Repórter Eco, até o próximo programa.